Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em cenário novo, né? Como a palavra do Senhor diz, que a criação declara as grandezas do nosso Senhor. Então, hoje eu quis fazer um coro junto com a criação para declarar as grandezas do nosso Deus e Pai. Amém? Nessa hora eu queria convidar você a abrir comigo a tua Bíblia, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao verso 4, depois do versículo 14 ao versículo número 19, Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao 4, depois do verso 14 ao verso 19, diz assim a palavra do Senhor para nós. Gênesis capítulo 27, verso 1. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E este respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Verso 14. Então Jacó foi e apanhou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. E ele se dirigiu a seu pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assenta-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Amém? Palavra do Senhor para nós, que o Senhor nos abençoe na reflexão da palavra dele. Querido, a título de mensagem, eu queria dizer para nós nesse dia: descubra a bênção de quem é você no Senhor. Sim, descubra a bênção de ser aquilo que o Senhor sonhou para você e te chamou para ser. Porque, amados, nós vivemos dias onde o Senhor tem urgência de recuperar e resgatar em nós a nossa identidade de filhos dele. Porque só quem sabe o que é no Senhor consegue governar a sua vida, a sua casa, em tempos difíceis, em tempos de adversidade. José só pôde governar o Egito, porque antes o Senhor o ensinou a governar a sua própria vida, o seu eu interior, o seu homem interior, a governar as suas crises. Por isso, querido, que nós nesses dias possamos deixar o Senhor nos ensinar, a resgatar a nossa essência nele, a essência de filhos dele. Um certo homem de Deus e escritor escreveu assim no seu livro: quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser mais ninguém além de si mesmo. E aí eu queria trazer então a vida de Jacó para nós meditarmos e refletirmos no dia de hoje. Porque, amados, Jacó, no início da sua caminhada, assim como você e eu muitas das vezes, ele teve dificuldade em entender o que o Senhor o chamou para ser. E qual o problema com isso? E qual o problema em ter essa dificuldade? É que quando passamos uma vida inteira buscando ser o que o Senhor não nos chamou para ser, nós levamos e gastamos uma vida inteira infelizes, porque vamos viver aquilo que não era o propósito do Senhor para nós. E aí nós vemos isso claro no texto que nós acabamos de ler, porque nós vamos ver aí no verso 4 que Isaque vai chamar Esaú a fim de abençoá-lo. E então nós vemos que Jacó se interessou pelo direito da bênção do seu irmão. E o direito da bênção habilitava o filho a conquistar aquilo que o pai liberava sobre ele. Também vamos ver lá no capítulo 25, que não lemos, mas que vale a pena você ler. E é nesse mesmo capítulo 27, verso 33, que o próprio Esaú vai dizer que Jacó não só teve interesse pelo direito da bênção, mas também pelo direito da primogenitura.
E o direito da primogenitura, querido, habilitava, né, o filho para o governo, para governar. Porque o filho, então, iria governar toda a herança do seu pai, toda a casa, a família, os bens, as propriedades, os empregados, iriam passar pelo governo desse filho. Só que quando, querido, nós queremos viver aquilo que o Senhor preparou para o outro, nós sufocamos e matamos dentro de nós aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós sufocamos nós mesmos, né? Tentando mostrar e se portar como o outro é. E a gente vê isso bem claro, a Bíblia deixa isso bem claro, lá no versículo 14 e 17, quando nós vamos ver o esforço de Jacó em ser como o irmão, porque ele vai apresentar uma comida, uma caça que não era dele, porque lá no capítulo 25 a Bíblia vai dizer que Jacó, ele era pastor de ovelha e não caçador. O versículo 4 vai dizer que Isaac pediu para Esaú preparar uma comida saborosa, ou seja, Esaú, além de caçador, também tinha um dote culinário, ele também preparava suas caças, e Jacó não, Jacó ele sabia apenas preparar um ensopado e olhe lá. No versículo 17 também, 16, nós vamos ver que o esforço de Jacó em se revelar e se mostrar ao pai com uma roupagem que não era dele, uma roupagem que era do seu irmão, justamente porque Esaú, a Bíblia vai dizer, era homem cabeludo, totalmente oposto do que Jacó era. Jacó tinha uns traços físicos totalmente diferentes do seu irmão. E a fim de ter a bênção que era do irmão, no versículo 19 nós vemos isso, quando Jacó diz ao pai, agora senta-se e coma o que eu cacei, para que me abençoes. Jacó ele vai querer algo que era do irmão, e para isso ele vai se empenhar em se portar como um irmão, nas vestes, no modo de falar, nas habilidades. E isso, querido, vai ficar claro para nós, então, porque que um dos significados do nome de Jacó é enganador ou engano. Porque justamente Jacó vai passar uma fase da sua vida vivendo um engano, buscando viver uma realidade que não era para ele, buscando viver um propósito que não era para ele. Então, nessa hora, deixa eu te falar algo, deixa eu liberar uma verdade, um princípio espiritual sobre a sua vida. Você não é o que as pessoas dizem que você também não é o que você pensa sobre você. Você é aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor te chamou e te criou para ser. E por que eu disse isso para você? Porque Jacó, ele foi criado em um ambiente que sinalizava e dizia para ele que era necessário ele ser como o irmão, que era necessário ele ser não ele mesmo, mas ser como os outros eram, né? Porque se nós olharmos aí no versículo de número 6 a 10, nós não lemos, mas nós vamos ver que a ideia de usurpar e pegar a bênção do irmão não partiu de Jacó, mas partiu da sua mãe. E essa disfunção no lar não acontece apenas aqui nesse capítulo, mas desde lá do capítulo 25, nós vemos que esse lar ele tinha uma disfunção onde ambos os pais preferiam mais um filho do que outro. Por isso, pais, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa preferir mais um filho do que outro, porque quando se conhece os propósitos e compreende-se que cada um tem o seu valor e importância no reino de Deus, nós valorizamos todos os propósitos que o Senhor libera sobre os nossos filhos. Então Jacó ele não precisava, querer o que era do irmão, viver a vida que não era dele. Porque se nós lermos lá no capítulo 25, verso de número 23, nós vamos ver que Deus também tinha liberado uma palavra de governo, uma palavra de bênção, uma palavra de conquista também na vida de Jacó. Porque lá Deus vai falar com os pais dele, Rebeca e Isaac, olha, do seu ventre vai sair 2 nações, o mais novo vai governar sobre o mais velho. Tinha uma palavra de governo da parte de Deus também para a vida de Jacó. No entanto, querido, Jacó, ele não conhecia essa palavra, essa realidade, esse propósito de Deus, porque isso foi liberado para ele quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E com isso, infelizmente, ele vai crescer vendo e ouvindo que ele não tinha
o valor necessário se ele fosse ele mesmo. Ele precisava se comportar como seu irmão para ser abençoado. Amados, deixa eu te falar algo nesse dia. O Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele tem palavras de bênção, palavras de governo para mim e para você. Nós não precisamos desejar viver a vida do outro, desejar viver o propósito do outro, porque o Senhor também tem uma palavra liberada para nós vivermos, uma palavra linda, grandiosa, né? Uma palavra, né, tremenda da parte do Senhor, perfeita, para nós vivermos também. Então, com isso, cuidado com as vozes que direcionam a sua vida. Porque, na verdade, a única voz que tem que direcionar a nossa vida é a voz do Senhor. Porque a Rebeca, a mãe de Jacó, ela vai simbolizar para nós aquelas pessoas íntimas nossas, aquelas pessoas próximas de nós, mas que são desconhecedoras do propósito de Deus para nós. Ela vai simbolizar aquelas pessoas que nos conhecem, mas desconhecem do propósito de Deus para a nossa vida. Então Jacó, ele vai roubar o direito do seu irmão, da bênção, e ele vai fugir, e vai agora se encontrar na casa de Labão, seu tio, no capítulo 29, e ele então vai trabalhar a fim de casar, né, de tomar como esposa Raquel. E mais uma vez, ele achou que podia viver uma realidade que não era para ele. Por que eu falei isso? Porque Raquel era a filha mais nova. A filha mais nova só poderia casar quando a filha mais velha se casasse. E aqui não era o caso, porque a filha mais velha ainda não tinha se casado. No entanto, que lá em Gênesis, capítulo 29, 26, o próprio Jacó vai questionar Labão, dizendo, olha, você trocou as filhas no ato do casamento. E Labão vai dizer assim, não é o costume entregar a mais nova primeiro. E aí agora eu queria levar você refletindo comigo, eu penso, como um homem que viveu 7 anos naquele lugar, não percebeu, não se atentou para o costume daquele lugar. Porque o costume, querido, é algo que a gente vive, né? Sempre, se torna uma tradição, se torna algo que a gente vai repetindo ao longo da vida. Como que ele não percebeu essa cultura, esse costume? Foi justamente essa falta de percepção que nos faz perceber que ele já estava tão acostumado a querer e viver uma realidade que não era para ele, que ele então vai ignorar os sinais e vai trazer dores e fadigas para si. Sim, fadiga, porque ele vai ter que trabalhar mais 7 anos agora novamente. Porque quando nós insistimos em viver aquilo que o Senhor não escreveu para nós, todo o nosso trabalho, todo o nosso investimento se torna em vão, se torna perca de tempo. Mas um dia então o Senhor encontra Jacó. Amados, não adianta nós tentarmos fugir do Senhor. Uma hora e outra ele vai nos pegar e vai nos encontrar. E lá no Vale de Jaboque, lá no capítulo 32, versículo 27 e 28, nós vamos ver que naquele encontro de Jacó com Deus, Deus vai perguntar para ele assim, qual é o seu nome? E ele vai dizer Jacó. E o Senhor vai dizer, não, seu nome não é Jacó, o seu nome é Israel. O Senhor estava dizendo justamente para Jacó, olha, eu te conheço, eu sei quem é você. O Senhor então nesse momento está evocando a palavra, o propósito que ele tinha liberado desde o ventre, lá no capítulo 25. Ele está dizendo, olha, você não precisa querer viver o que é o propósito do teu irmão, porque eu também escrevi um propósito tão grande quanto o do teu irmão. Ele vai dizer, olha, eu também te chamei, eu também tenho uma palavra de governo sobre a sua vida, né? Os seus filhos se tornarão uma nação de Israel, como nós vamos ver lá no capítulo 48 e 49 de Gênesis. Os seus filhos vão se tornar a nação escolhida, o povo, né, propriedade minha, nação santa. Então Deus está mostrando para Jacó que ele também tem uma palavra, ele também tem um aval de Deus para conquistar e para ser abençoado. E que ele não precisa desejar viver o propósito do seu irmão. Amados, deixa eu te falar uma coisa nesse dia mais uma vez, né? Não importa o que os seus pais, o que os seus amigos estão liberando sobre a sua vida. Os seus pais, os seus amigos, eles podem, na verdade, eles devem ser facilitadores e cooperadores no propósito de Deus na sua vida. Mas ainda assim, eles não conhecem tudo que Deus
determinou para você. Ainda assim, eles não conhecem o todo que Deus escreveu para a sua vida, aquilo que o Senhor escreveu para você viver. Então que você nesse dia descubra no Senhor qual é o seu propósito, quem você é. Volte para a fonte, volte para a origem do Senhor, para você descobrir o como você é uma bênção, o como você é especial para o Senhor. Por isso que naquele momento que Deus encontra com aquela samaritana, Ele vai dizer, olha, aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Porque, querido, aquele que beber da água de Deus, ele nunca mais vai precisar de autoafirmação humana, de autoafirmação em si mesmo, porque ele vai saber quem ele é no Senhor. Então Jacó, quando ele tem um encontro com o Senhor, aquilo que ele queria antes, viver, a vida do irmão que ele queria ter, que ele queria viver os propósitos do irmão, agora Jacó não tem mais essa intenção, porque ele compreende, ele vai ser resgatado na sua identidade, de que tudo que ele precisa está no Senhor. E aí eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia lá em Gênesis 33, versículo 11, onde diz sobre isso. Diz assim: aceita, pois, Jacó aqui falando, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Querido, quando Jacó então tem um encontro com o Senhor, e ele compreende que ele também tem um chamado, que ele também é abençoado, que ele também tem, né, um propósito da parte do Senhor para ele. Ele diz, olha, aceita o que eu quero te dar, porque hoje eu sei que eu já tenho tudo o que eu preciso, né? Eu não necessito mais dessas coisas, porque eu já encontrei o meu propósito no Senhor. Então que nós possamos ser como Jacó, deixar o Senhor recuperar nossa identidade, para que nós possamos ter esse contentamento de alma, esse contentamento de espírito, de entender que nós já somos abençoados em sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Por isso, amados, que nesse dia você deixe o Senhor te resgatar, te forjar na identidade de filho, para que você e eu possamos andar, né, pelas palavras liberadas pelo nosso Senhor. Você não precisa de uma palavra humana dizendo que você vai conseguir, dizendo que vai dar certo. O que você precisa é da palavra de Deus, é de Jesus, o verbo, a palavra do Senhor, porque é Ele que traz existência às coisas que não existem. Então que nesse dia você deixe o Senhor te mostrar quem você é, que você deixe o Senhor te mostrar como Ele te vê, o quão amado você é, o quão desejado e sonhado você foi no Senhor, que o Senhor então resgate essa identidade de filho. Porque quando isso acontece, querido, nada mais nos abala, nos frustra ou nos tira da presença do Senhor, porque a gente vai entender quem nós somos. Por isso, em certo momento, Jeremias falou, Senhor, eu sou muito jovem, não dá para mim. E o Senhor, então, revela a Jeremias o propósito. Ele diz assim, olha, eu te consagrei desde a madre da tua mãe, eu te forjei lá e te constituí profeta das nações. Deus está falando, olha, eu te chamei para ser profeta, então vai e vai viver esse propósito, porque eu sou contigo. E, querido, o propósito de Deus não é só para quando você e eu estamos novos. Talvez você já está numa idade, você diga, mas agora para mim não dá mais tempo. Dá sim. Abraão foi chamado no auge dos seus 65 anos. Moisés descobriu seu propósito por volta dos seus 80 anos. Então nós vemos que o importante, querido, mais do que a idade, é buscar uma vida a qual vai me fazer descobrir o propósito do Senhor para mim. Não importa quantos anos você tem. O importante é que o seu coração esteja desejoso para viver uma vida, né, debaixo do propósito do Senhor, para viver uma vida, né, de acordo com aquilo que Ele escreveu para você, amém? Então, mais, querido, do que viver aqui nessa terra, que eu e você queiramos viver o propósito de Deus, porque uma vida sem propósito, ela está fadada a ser infeliz. Então, que nesses dias nós possamos deixar o Senhor nos mostrar o que Ele escreveu para nós, qual é o propósito que Ele quer que a gente venha viver nessa terra, porque a palavra do Senhor diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para você e para mim, filhos dele. Então, que o Senhor te conduza, que o Senhor te direcione nesses dias para descobrir o seu propósito.
para que você saiba que você é uma bênção sim, e que você não precisa imitar ou copiar ninguém, porque Deus quer te abençoar e quer te usar da maneira que você é, porque se Deus quisesse que você fosse igual ao outro, Ele não tinha te forjado e te chamado desse jeito, Ele tinha te mudado. Por isso o esforço do Senhor de encontrar Jacó, porque ele precisava saber que ele era uma bênção, sendo quem ele era. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças. Obrigada porque o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus que liberou sobre cada um de nós uma bênção, uma conquista, um governo. É o Senhor que nos chamou para viver, Deus, coisas grandiosas que os nossos olhos não viram, mas que estão no Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor nesse dia nos resgate a identidade de filhos do Senhor, para sabermos o quão amados, o quão desejados nós somos de Ti, o quão especial são os planos e os propósitos que o Senhor escreveu para cada um de nós. Então nos ajude, Pai, a olhar para Ti e descobrir quem nós somos no Senhor. Nós não somos aquilo que falamos de nós, mas nós somos aquilo que o Senhor disse e liberou sobre nós. Então nos ajude, Espírito Santo, a andar pelos desígnios do Senhor nessa terra e viver dias, Senhor, de bênçãos, dias, Pai, de bonanças em Ti, vivendo exatamente aquilo que o Senhor separou para nós. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos ama tanto, que nos aceita como somos, mas não vai permitir e não vai nos deixar ser e estar da maneira que nós nos encontramos. Por isso, aperfeiçoa-nos, Pai. Essa é a nossa oração, no nome vivo, santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, querido, te guarde. Até o próximo momento nosso junto, meditando na palavra do Senhor. Não sei se por aqui, mas aqui ou no tempo físico, sem dúvida estaremos juntos, debaixo do governo e da presença do nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe e que essa palavra, te pegue e te transforme de dentro para fora.